Só que eu já tenho a primeira graduação, que é em Bioeconomia e Documentação, também pela Universidade Federal Fluminense. O trabalho que eu trago hoje para a gente conversar um pouco é sobre uma coleção que seguiu durante a vida inteira, que é essa coleção aqui, Pedro Bandeira, os caras, né? E eu não sei se vão ficar em pé, mas a ideia era essa. Até mesmo para a gente falar um pouco. Vocês me desculpem, eu sei que os colegas falaram sentados, mas é porque eu gosto muito de falar e eu prefiro falar em pé, né? O último vai ficar em pé, claro. Pronto. E aí, o trabalho que eu trago hoje é falando um pouco sobre a subjetividade de Pedro Bandeira e quanto essa subjetividade ela atravessou gerações. Vocês vão poder observar que a diferença entre o primeiro e o último livro são de pelo menos 30 anos. O primeiro livro de Pedro Bandeira foi lançado dessa coletânea, foi lançado em 1984, e o último lançado em 2014. Só que para a gente entender um pouco esse trabalho, a gente precisa entender o que é subjetividade. A subjetividade ela é caracterizada como algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa, consistindo num tema que cada indivíduo pode interpretar de sua maneira, que é subjetivo. E nessa relação se caracteriza, segundo Heiser, pelo fato de estarmos diretamente envolvidos e sermos transcendidos por aquilo que nós lemos. Ou seja, quando você tem a questão do autor e essa subjetividade, ela fica... o autor ele precisa que seja bem claro, bem conciso, ao mesmo tempo ele trabalha aquilo que ele vive, o que ele sente. E isso é importante, principalmente na relação autor, obra e leitor, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Por quê? Ele trabalha um tema, ele deixa subjetivo dentro do seu livro o tema que ele quer passar, de modo que o leitor receba. O ato de ler é visto como um problema social que se conecta aos maus leitores, por outrora tomados por prazer. Naturalmente surgem questões. O que você está lendo? Por quê? Existem muitas respostas, porém o ato de ler por prazer também é afetado por essa diferença, já que o acesso a instrumentos culturais de lazer não são estimulados ou tratados como deveriam. Hoje a gente vê essa questão da leitura por lazer já dispersa, porque a gente vive num tempo em que a tecnologia ela chega de forma muito forte. Enquanto você tem a possibilidade de uma leitura rica, você tem ao mesmo tempo um canal de mídia, como o YouTube, por exemplo, que já traz o resumo de toda uma obra, de modo que a gente consiga debater uma literatura através do que a gente resumiu, do que a gente ouviu que uma pessoa resumiu, na verdade, né? E nesse lugar de escrita, segundo a Valadares Paes da Thaís, o sujeito autor, ele desempenha um papel importante. Porém, no momento da escrita, tem sempre o sujeito leitor, que tem um contorno muito nítido no texto, funcionando como a dupla do autor. Ou seja, é mais ou menos o que o Pedro Bandeira trabalha nas obras dele. Ele é o sujeito autor, ele quer passar um tema, no caso, o seu assunto, porque é uma série de mistérios, mas ao mesmo tempo, cada um desses livros ele tem um assunto atrás, ele tem um assunto à parte. Por exemplo, a gente olha assim, o Anjo da Morte, o tema é legal, tipo, bacana, ele começa com uma aula de teatro, mas ele vem com as questões do nazismo, ele trabalha com as questões do nazismo, que era uma lembrança do autor, e aí ele mostra, ele tem o que ele quer dizer por escrever essa questão do nazismo, por escrever o Anjo da Morte, que a gente vai ver mais na frente quando a gente debater o Anjo da Morte. Nesse artigo a gente vai debater essa questão do autor, personagem, leitor, e da forma que o Pedro Bandeira mostra para o leitor o que ele quer mostrar, sem que ele diga, como o Machado de Assis faz em Memórias Póstumas das Cubas, que é, como você pode observar, caro leitor, o Machado ele quebra a quarta parede, né? Ele quebra o que a gente chama de quarta parede no cinema, de passar pelo livro e falar com o leitor. Então, leitor, é isso que eu quero que você perceba. Machado ele faz isso, o Pedro não. Ele fala com o leitor, dando nuances aos seus temas, e a gente chega, a gente observa
que apesar de 30 anos do primeiro para o último, todos os temas eles são muito atuais. Pode passar. Mas para a gente falar um pouco sobre os caras, a gente precisa conhecer o Coroa, né? Como ele mesmo assim, quando ele fala sobre essa série, que é uma série que ele tem muito carinho, ele se intitula propriamente como o Coroa, que é o Pedro Bandeira. E ele mesmo, numa das entrevistas que ele dá, ele diz que se a literatura é boa, ela é atemporal. E a gente consegue observar nas obras dele quanto é atemporal. Pedro Bandeira ele nasceu em Santos. Ele tem vários prêmios, mas dois são muito importantes, que é o de literatura infantil juvenil, que é o Jabuti, em 86, pelo Fantástico Mistério de Feiurinha, né, que já foi falado aqui, e a medalha John Romero na cidade que ele nasceu, em 2012. Ele escreve histórias para crianças a partir de 1972, autor formado em ciências sociais, mas ele entra de fato começando a escrever para a editora Abril, para Saraiva e Rio Grande, em 72. O primeiro livro, efetivamente lançado pelo Pedro, é o lançado que fazia o áudio, em 83, e após isso, após esse primeiro livro, ele começa a sua grande produção, que hoje conta com mais ou menos 80 títulos. Entre esses, o Pedro ele é considerado o maior vendedor de literatura brasileira, porque ele vendeu, pelo menos, até 2012, mais de 23 milhões de exemplares, porque na década de 90 era um boom você ter a marca de uma lágrima entre os seus livros lidos na escola, era um boom você ter o Fantástico Mistério de Feiurinha, Pedro o Fantasma e a própria coleção dos caras. E aí a gente vem apresentando os caras. Os caras, como o próprio Pedro diz, os caras eles são o avesso dos coroas. Eles queriam mostrar que como os mistérios, como essas crianças e adolescentes, eles poderiam ser heróis comuns, como a Maristela mesmo falou, na década de 80, e sem grandes poderes, que eles conseguem desenvolver, através da sua rapidez, da sua astúcia, da sua inteligência, desvendar crimes. Né? E aí ele apresenta os nossos personagens, que são 5, a Magri, o Crânio, o Miguel, o Calu e o Chuminho, cada um com uma característica importante, e cada uma dessas obras vai girar em volta de um dos nossos protagonistas. Mas ao mesmo tempo os outros, apesar de passarem a coadjuvantes no livro, eles têm um papel fundamental. Já o 6º livro é um apanhado dos 5 livros. E aí, o ano de lançamento de cada um dos 6 livros. O primeiro livro é a Dragão Obediência, que é esse laranja, que é de 84. O Pântano de Sangue, de 87. O Anjo da Morte, de 88. Droga de Amor, de 94. Droga de Americana, 99. E a Droga da Amizade, de 2014. Vocês podem observar que existem 30 anos, do primeiro ao último. Pedro decretou que, por enquanto, a Droga da Amizade é o último. Mas é porque ele precisa descansar dos caras um pouco para ele retomar toda essa produção. E quem sabe um dia os caras voltam ou não. Aí ele deixou isso no ar, assim, uma grande incógnita. Pode passar. E aí a gente fala um pouco sobre essa relação. Pode mais um. Essa relação de autor e obra. A Droga da Obediência é o primeiro livro da série e conta das aventuras de um grupo de adolescentes criados como brincadeira por Miguel, que é o líder do grupo. Na história, eles acabam se envolvendo com um perigoso enredo, né, sobre a questão de quem usasse uma certa medicação se tornaria um cão fiel e obediente. Nessa relação autor e obra, essa subjetividade que está do Pedro Bandeira, ele trabalha a primeira questão das drogas, que estão chegando maciçamente na década de 80 em São Paulo, que é onde se passam todas as histórias dos caras. Ele resolve falar sobre isso, sobre drogas na adolescência, porque ele diz que ele só consegue chegar a um certo tipo de público quando ele começa a falar com aquele público da forma que ele fala. Ele começa a trazer essa linguagem acessível, mostrando elementos do público, elementos dessa literatura infanto-juvenil. Você pode também se identificar, ver que o leitor se identifica na questão da fala, uma linguagem fácil, uma linguagem acessível. E ele também ele fala, esse livro em si,
ele fala sobre essa questão do ser fiel como um cãozinho, era a questão, principalmente do foco da ditadura militar. Que ele acreditava que na década de 80, assim, a ditadura vem de antes, mas na década de 80 foi um momento muito forte, principalmente no início da década de 80, onde as pessoas realmente, elas acreditavam que eu vou me dar bem se eu seguir como um cãozinho fiel. E nessas obras, as próprios adolescentes, eles conversavam entre si através de um código, que era o código tênis polar e o código vermelho. Esse código tênis polar, ele é baseado num código que foi usado na ditadura, que usava a palavra polar também, só que a outra palavra, acho que era zenite, um negócio assim. E esse código, ele foi criado, ele foi usado para que eles conseguissem passar as informações entre os outros. E por muito tempo, muitos que leram a série dos caras e que tinham um grupinho de amigos, passavam as mensagens para os outros através do tênis polar. De modo que se alguém pegasse a mensagem, não ia conseguir identificar, porque as letras elas ficavam um pouco soltas. Pode passar. A segunda obra do Pedro é o Pântano de Sangue, que depois do boom da droga da obediência, os leitores pediam, eram ávidos, eles pediam mais. E no período de 87, 86, se debatia muito a questão da ecologia no nosso país. O que nós vamos fazer? A gente não pode deixar a natureza morrer dessa forma. E aí, como a gente pode ver, o Pântano de Sangue é o segundo livro, a sua história acontece no Pantanal. O Crânio resolve visitar a tia no Mato Grosso, depois da morte de um professor, que é o professor de matemática. E aí o professor, ele tem uma caixa de lembranças com fotos da viagem que ele fez no Mato Grosso, só que só ficou a primeira e a última. Existem fotos que foram tiradas no meio do processo, e o professor, ele era muito metódico, ele tinha tudo muito organizado nos seus diferentes lugares. Então, essa coincidência da tia do Crânio morar no Mato Grosso faz com que ele viaje, e ele, a princípio, se envolve em toda uma trama, vendo a necessidade de, através de uma foto que foi encontrada de um piloto morto, com a jaqueta do Crânio. Os outros caras em São Paulo reconhecem a jaqueta, e aí resolvem, junto com o detetive Andrade, que é o grande mocinho da história, porque na verdade eles resolvem tudo, e aí chegam no final, aqui ó, detetive, vai lá, sai os louros. E o detetive, junto com eles, vai para o Mato Grosso. O Pântano de Sangue, ele surge depois dos pedidos de fontes, como eu falei para vocês, e Pedro, em 87, ele estava engajado nas questões ecológicas. E são assuntos que começam a ser relevantes no Brasil, no final da década de 80. E ele termina na questão do Rio 92, de toda a questão ecológica que envolveu o nosso país no final da década de 80 e início da década de 90. O Pedro resolve levar essa preocupação, essa questão ecológica, aos seus leitores. Nesse livro, ele não só aborda, ele aborda a poluição das águas, do solo, as consequências que isso pode trazer à humanidade, também a questão do tráfico de animais, do tráfico de pets, principalmente as questões dos jacarés. Ele aborda também a luta dos índios pelo seu território, pela cultura, para que eles não morram, e assim, levando os jovens a se preocupar, a pensarem nessas questões ecológicas. Porque assim, o que ele faz para quebrar para passar essa mensagem para o público sem quebrar essa quarta parede que o Machado faz, é exatamente isso. Ele traz assuntos que são debatidos, assuntos que são de uma consciência geral, mas na linguagem do jovem, da criança. Pode passar. Já o terceiro livro é o Anjo da Morte, que é um gostinho aqui. O Anjo da Morte, ele é lançado em 88, porque o Pântano de Sangue também faz um grande sucesso, e aí os leitores pedem mais, eles, na década de 80, final da década de 80, década de 90, a gente é muito assíduo, muito ávido por essa leitura. O Anjo da Morte, ele conta a saga desses jovens lutando contra o renascimento do nazismo. O professor de teatro do Calu, de origem judaica, é assassinado antes da estreia da nova peça. A única pista é o ameaçador do folheto neonazista. Nessa relação autor-leitor,
o Pedro, ele traz um assunto que ele gostava de estudar na escola, na época da escola, né? Que era o assunto, que era a Segunda Guerra, e ele vê que existem muitos jovens que têm essa preocupação, essa dificuldade nesse aprendizado, e ainda tem as questões, principalmente para se entender a divisão das Alemanhas, que estava na reta final, a questão do Muro de Berlim. Por que houve essa separação? E aí o Pedro ele começa a contar a história do Anjo da Morte, contar essa questão do nazismo, esse possível renascimento do nazismo, e aí ele trabalha principalmente essa importância de que um leitor ele precisa conhecer a sua história, ele precisa trabalhar com isso, e para não repetir os erros de uma nação, ele conscientiza o seu leitor em não repetir os erros cometidos por uma humanidade, onde uma nação inteira foi transformada em cinzas, para que no presente não cometam os mesmos erros que cometeram no passado. Eu acho que a gente já viu isso em algum lugar, né? Não cometer no presente os erros do passado, enfim. E aí o Pedro, ele trabalha muito isso, muito essa questão de que nesse livro, de que exista essa consciência. Ele trabalha com o nazismo, mas hoje poderia ser, por exemplo, com a ditadura militar, né? Com essa imposição, essa censura, a imposição que a gente está vendo sobre essas questões da educação, enfim, seria mais um recorte interessante para o Anjo da Morte. E aí o Pedro descansa. O público pede, mas o Pedro descansa. Em 94 ele lança a Droga do Amor. A Droga do Amor, na Droga do Amor os jovens se reúnem. Aqui eles ainda são crianças, no máximo 12 anos. Na Droga do Amor já começa a adolescência. E aí a adolescência ela é marcada por amor, desamor, reamor. Eu te amo, você me ama, mas você também ama fulano. Então assim, e eles são 4 homens, 4 meninos e uma garota. É claro que haveria esse conflito de adolescente, de fulano gostar do Calu gostar da Magri, do Miguel gostar da Magri, do Crânio gostar da Magri, e a Magri não gosta de ninguém. A Magri quer ser ginasta, sabe? Então ele tem muito essa questão da Droga do Amor. E aí, a Droga do Amor ele vem em 94, eles investigam o sequestro de um cientista americano que havia criado a cura para o mal que transforma o amor em morte. Na década de 90 surgiram muitos índices de adolescentes e jovens contaminados com o vírus da AIDS. No caso, na década de 90 ela foi chamada de a doença do amor, né? E aí como pode uma doença transformar esse grande amor em morte? E é mais ou menos o que o Pedro trabalha nesse livro. Ao mesmo tempo, o Dr. QI, que é o vilão que programa a droga da obediência no primeiro livro, ele foge da penitenciária e, para melhorar essa situação toda, como se eles já não tivessem problemas demais, os 3 estão apaixonados pela Magri e querem a todo custo disputar a atenção dela. O único que não está é o Chumin, que apesar de eles terem crescido, o Chumin continua uma criança. A Droga do Amor mostra essa relação com o autor nos anos 90. Busca conscientizar o leitor de uma forma em que o amor deve ser entregue e ser pensado, uma vez que nos anos 90 deu maior índice de DSTs entre jovens e adolescentes. Essa conscientização para o uso de preservativos e também nessa entrega, entre aspas, desse amor, são os questionamentos políticos e sociais que o livro aborda. O amor é o material que move esses detetives. Primeiro, esse amor pelo mistério, e depois o amor entre eles, né? Os protagonistas crescem e se tornam adolescentes. E com isso, a linguagem do livro muda. A linguagem passa a ser mais adolescente, ela não tem tantos questionamentos infantis. E aí, como o público cresce, há essa necessidade. Inclusive, em alguns momentos do livro, os próprios adolescentes xingam. Palavras, quando eles discutem, assim, não o xingamento que a gente vê hoje. Porque hoje, se for ver, a gente tem um dicionário de palavrões que a gente não conhece, mas coisas assim, você é um idiota, né? Que para a década de 90 era um palavrão, né? Me chamou de idiota, meu Deus. Então tem muito dessa questão no quarto livro do Pedro Bandeira, da coleção, né?
E aí o quinto livro é a Droga Americana, que é lançado no final dos anos 90, né, início dos anos 2000. A população mundial ela já passa por uma questão principalmente de questões, relações internacionais, de como eu vou me relacionar. Na década de 90 houve aquela grande polêmica entre o Brasil e os Estados Unidos, se a Amazônia é do Brasil, se a Amazônia não é do Brasil, porque nos Estados Unidos eles ensinam que a Amazônia não é do Brasil, é um continente neutro, uma parte neutra, mas que no Brasil não é. Então existe muito essa relação dessa chegada dessas relações diplomáticas, né? E aí ele relata o sequestro do presidente americano e a Magri, como amiga dela, porque as duas são ginastas, se passam pela garota nesse sequestro. E aqui, como a gente fala, na verdade, o Pedro, ele queria escrever um livro falando sobre o virtual, sobre droga virtual, sobre tecnologias. Só que ele relata uma das entrevistas que quando ele começa, por exemplo, ele escreve, e aí quando ele acabou o livro prontinho, já mudou tudo. As tecnologias que ele usa não existem mais. Ele falou que ele escreveu um livro usando todas as questões de comunicação do MSN, e quando acabou, quando foi entregar o MSN, do ICQ já não tinha mais, era MSN. Aí começou a escrever sobre o MSN, quando foi entregar já não tinha mais, era o Orkut. E por aí vai, ele se vê na necessidade de que o público pede uma nova obra. Então ele muda toda a história e fala sobre essa relação, essas relações diplomáticas. E ele mostra para os jovens que a globalização e os problemas que as outras nações passam também são nossos, também são próximos da gente, que tem essa necessidade da gente debater, porque se aconteceu lá, pode acontecer aqui também. E esse é o último, o de 2014, a Droga da Amizade. Ele já é um apanhado, na verdade, de lembranças, e ele aborda principalmente essa subjetividade do autor, como esse respeito à tolerância, porque assim, eles já estão 30 anos depois do primeiro, então eles já são adultos, e foi meio que um fechamento, eles lembrando do que aconteceu, do que eles passaram, e de toda essa abordagem saudosista que acontece. É quase um livro de memórias do Miguel, contando o que aconteceu, e dando o final para cada um dos seus personagens. Só que como o Pedro gosta dessa questão, dessa mensagem, ele trabalha principalmente essa questão da carreira, do profissional, do que eu vou ser quando crescer, do que eu me tornei, e aí deixa o público bem saudosista. Aqui é mais uma foto, ele fala que o Pedro se torna porta-voz. Existem essas rupturas na relação autor-leitor, mas é muito através dos temas que são abordados e da linguagem que o autor trabalha com os adolescentes. E aí o Pedro, ele busca nessa relação, como já foi falado, por pior que seja, ele causa no leitor uma certa catarse, porque assim, quem lê faz com que a gente queira participar, porque a gente queira estar ali dentro. Ele quebra essa parede com essa comunicação. A coletânea dos caras nos permite visualizar o processo que contempla essa relação simbiótica de autor e leitor. O autor buscando a retroalimentação da sua produção por parte do seu leitor, algo que alguns séculos atrás era uma prática pouco visualizada, mas não inexistente, o mesmo para o seu tempo, porém podendo se mostrar que as obras são temporais, atingindo essa conscientização do leitor sem necessidade de rupturas no texto. E aí, eu queria só ler o último parágrafo para a gente encerrar mesmo. Acho que são os últimos slides, depois só apresentar referências, considerações e tal. Mesmo hoje, após 35 anos e 50 milhões de exemplares vendidos, uma obra consegue ter a interatividade com o público, que é descrito do autor como da primeira cartilha até o público do primeiro discurso de Miguel, presidente do Brasil. Aí eu deixo para vocês, que se interessar, em ler a Droga Americana, na Droga da Amizade, para entender essa frase. As referências bibliográficas,